A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje nós vamos para a Imperatriz, no Maranhão, para conversar com o cantor, compositor e violonista Erasmo de Bel. Ele está lançando o primeiro volume do álbum Sarará, com participações da cantora e compositora moçambicana Lena Barruli, Papete em Memória e Zé Cabaleiro, que também assina a produção. Uma conversa sobre os sons do Maranhão, histórias de família e parcerias, entre outros temas. Tudo online em casa ainda na quarentena. Começando mais um programa, nós vamos diretamente para Imperatriz, no sudoeste do Maranhão, para conversar com Erasmo de Bel. Salve, Erasmo de Bel, tudo bom? Como está você? Tudo bom, meu irmão querido? Opa, você está aí em Maranhão, no Maranhão, que eu gosto tanto dessa terra aí. Eu conheço São Luís, algumas coisinhas, Lençóis Maranhenses, que é uma coisa lindíssima, né? Muito E bom, muito bom. Alcântara, eu andei por aí por um período aí, né? Fiz um programa, eu te falei que eu fiz um programa aí uma vez no Museu do Reggae, lá em São Luís, né? Erasmo, é um prazer te encontrar mais uma vez, assim, mesmo que distante, né? Tô te esperando aqui em São Paulo, né? Porque agora nós temos novidades, nós vamos falar do disco Sarará, volume 1. E na outra vez que a gente se encontrou remotamente, vai completar 2 anos, você acredita que a gente conversou há 2 anos? Você estava falando dos projetos, das dificuldades da pandemia, fez um balanço, uma análise e tal, e foi colocando algumas faixas que você já tinha produzido. Mas agora o disco está completo. 9 faixas, né? O Sarará, volume 1. E vai ter Sarará, volume 2, volume 3, volume... Como é que vai ser o negócio? Bem-vindo mais uma vez, Erasmo de Bel. Tá, na realidade, prazer grandioso estar com você. Queria só puxar uma sardinha. Você foi para essa parte norte do Maranhão, quando possível, programe-se para vir para o sul do Maranhão, para a Chapada das Mesas, Carolina e uns banhos do Cerrado maravilhosos. Carolina, a minha região, é tão peculiar, é tão singular, que nós temos lá, num determinado trecho da Chapada das Mesas, nós temos os 4 biomas do nosso país. Não é lindo isso? Opa! Então você está vendendo, você vai ser prefeito lá em Carolina? Não tenho pretensão nenhuma. É só o amor. Você está vendendo para o homem, é o secretário de turismo, talvez, não? Não, Deus me livre. Eu passei por uma experiência muito troncha de assumir a presidência da Fundação Cultural de Imperatriz. Oh, meu Deus, que derrota! Foi trágico, porque a gente presume que tem alguma força, algum poder, e acaba que a gente não deixa de ser mais um pau-mandado. E aí danei aprender a mentir. Meu irmão, foi uma coisa terrível assim na minha vida. Mas graças a Deus passou, sabe? Aprender a mentir? Deus passou. Essa é uma bela... Você pode escrever um texto. Não, é porque é um universo muito... É um universo muito... A vida em si já é cheia de hipocrisia. Mas esse universo, então, meu irmão, esse é aonde há a história das malas sem alça do planeta estão nesse universo, sabe assim? Você pode fazer um disco, Aprendi a Mentir, Erasmo de Bel apresenta. Depois do Sarará, volume 1, 2 e 3, Aprendi a Mentir. Mas assim, voltando à história do disco... bolero, pode ser um bolero, inclusive. Viu, Colibri? Voltando à história do disco, esse disco foi feito em 2015, o original da história desse disco. Sim, sim. E aquelas coisas feitas de forma caseira, nós por nós mesmos, e eu sempre insatisfeito com a história do resultado final desse disco. No acontecimento do documentário Maranhão, Ventos que Sopram, do meu conterrâneo, o cineasta Neto Borges, amigo também, amigo irmão do Zeca, do Baleiro, esse documentário, a síntese, é um apanhado no que se produziu no Maranhão em termos de música. Uhum. E o Neto, como o cabeça da história desse documentário, disse, poxa, o Sudoeste, o Sul do Maranhão, não está com nenhum representante. Eu vou trazer o Erasmo para
a cena, junto com. Porque a coisa ficou muito no universo da parte norte do Maranhão, que é riquíssima Entendi. culturalmente, é aonde a gente também aproveita até para fazer um espaço rápido e comentar, pelo fato de o estado ser grande, talvez a gente tenha se transformado mais em Goiás, mais em Minas, do que no Maranhão, essa parte nossa do sul e sudoeste. Entendi. E é importante que as políticas públicas da coisa cultural, essencialmente, do nosso estado, cheguem aqui para essas bandas, sabe? Para a gente ficar mais arroz de cuchá do que arroz com piqui. Nada contra o Entendi. arroz com piqui, mas o arroz de cuchá é que é o nosso, sabe? Uma delícia, aliás. A E aí, proposta. esse disco estava pronto, num papo com o Baleiro, Erasmo, como é que tá a vida e tudo, e a gente conversou, e um dos assuntos foi música, como sempre. No que esbarramos na questão do disco, eu falei para eles, Zeca, tá aqui o disco, leva, ouve, eu não gosto do resultado final. Chegamos aí para Carolina, depois da parte de filmagem, ficamos uma semana juntos por lá. Lá ele ouviu e disse, realmente, o disco é bom, dá para se ouvir, mas tem uns pecadinhos. Eu digo, pois é, esses pecadinhos que me incomode. Por favor, toma conta desse disco. E ele, com o mágico do Walter Costa, o Valtinho, começaram a mexer aqui e ali, e o Zeca falou, Erasmo, tu não quer lançar esse disco pelo selo? Eu digo, meu irmão, para mim vai ser um prazer. O O selo selo chama não tem Sarará, grana, não é isso? É Sarará. o disco é Sarará e o selo Saravá, o Saravá. selo do baleiro. Saravá, isso. E aí a coisa foi se costurando, sabe? E aí o Zeca falou: olha, acho que fica legal dar um frescor com relação ao Maranhão, porque para o resto do mundo aí o trabalho ainda continua inédito. Dar um frescor para o Maranhão se trouxermos, além da mixagem nova, algumas colaborações. E aí veio Lena Bauli, veio o próprio Zeca comigo, a Rita Benedito, o Papete conseguimos resgatar a voz de uma gravação dessa minha música que ele havia feito no LP, no disco Senhor José, e aí a coisa foi se casando. E para o volume 2 tem o nosso querido Raimundo Fagner também, junto com a Rita Benedito, que sairão No no volume repertório do 2. volume 2. O volume 2 já está pronto, então, o Erasmo. Tudo pronto, a ideia é que para janeiro ele também chegue às plataformas. E aí vamos partir para, aproveitando as capas do nosso mago Elifas Andreato, vamos partir para fazer os LPs. Eu quero os LPs desse, Ai, que desse, desse lindo. registro É legal. com a história das capas do Elifas, né? Que era um sonho. Eu conversando com o Zeca sobre isso, dei sorte que o Zeca estava finalizando um trabalho com o Elifas, né? E tu queres? Eu digo, tu queres mesmo? Claro, Quero. né? Você sabe que o Elifas, que é muito chegado a gente aqui, né? Participava de um grupo aqui com jornalistas e tal, e a gente começou a fazer um trabalho numa praça aqui em São Paulo, chama Praça Vladimir Herzog, né? O pessoal do Instituto Vladimir Herzog. E agora, em homenagem ao Elifas, nós montamos o Centro Cultural a Céu Aberto Elifas Andreato, que é ali na própria praça, como a Que gente massa. fazendo homenagem, estamos levando vários artistas que tiveram, que ele fez capa para muitos artistas, né? E aos poucos a gente está fazendo as homenagens lá aos artistas Estava que. comentando com o Baleiro, e aproveito com você e o programa. A única coisa que eu lastimo, depois de toda essa conversa, foi não ter podido dar um abraço, né? Agradecer, ter conhecido assim Ah, mas pessoalmente o uma Elifa, né, figura cara? Para mim foi encantadora, você ia adorar ele, uma figura. E a gente está seguindo aí a memória dele, preservando a obra, né? O filho, a filha estão fazendo livros aí com a obra dele e a gente está colocando a parte musical que ele tanto gostava, né? Foi diretor massa, de que shows do bom. Paulinho da Viola, de outros. Lá uma vez, no último domingo do mês, né? A gente faz um encontro lá nessa praça e sempre tem uma homenagem ao Elifas, que ele merece tanto, grande figura, Que uma bom, pessoa que muito bom. querida, né, que a gente sente a falta dele todo dia, né, uma grande figura, e entendia muito de música, o pessoal fala das artes plásticas, dos desenhos das capas, mas ele era um entendedor de música, eu conversava com ele de música, né, Mas o porque de artes tanto de plásticas eu arte, não domino, já de música, e tinha outros projetos, né, um cara muito sensível
E o tanto da foi sensibilidade compositor dele. também, né? Foi compositor. Fez uma série dos direitos humanos infantis com o Toquinho, umas coisas muito lindas também. Um cara muito ligado à música também, né? Um cara muito E querido. a sensibilidade dele na captação dessa coisa de do tanto que tem a ver, na hora que você ouviu, você olha a capa e vai para o conteúdo, é incrível como ele consegue captar essas imagens, né? Tudo tem a ver, né? Eu amei as duas capas, o tanto que ele foi perfeito no volume um e o Zeca na sacação de ordenar o volume um e a mesma coisa Para o para volume 2 que ordenar o vai. que vem de repertório para o volume 2. Muito lindo, Legal. muito E feliz quando com você isso. lançar em Tá? São Paulo, você vai lá na praça fazer uma homenagem a ele também. A gente vai te Com o esperar maior lá. prazer, com o maior Já está prazer. marcado. Vamos fazer isso aí. Você faz a cantar as canções lá e participar do evento que a gente faz lá na praça. Vai ser bem legal. Agora, uma coisa, Erasmus, você, no comecinho lá daquela entrevista que a gente fez, que eu estava lembrando, que foi em dezembro de 2020, a gente estava em plena pandemia, no ano da pandemia, ainda sob o efeito de tudo isso, né? E eu perguntei para você como é que você estava se virando. E agora eu faço a mesma pergunta, 2 anos depois, como é que você se virou nesse período? Como é que você segurou? Porque você tinha um disco para lançar, está se organizando a lançar agora, finalmente, e é muito legal isso. Mas como é que você se virou durante esse período? Como é que foi para você essa parte de sobrevivência mesmo do artista? É Diga difícil, lá. né? Difícil pra caramba. É, aproveitei para compor, economizando as coisas dos direitos autorais. Eu costumo dizer que no meu legado, o meu grande legado na história da música foi as amizades que a música me proporcionou. Então, nos aperreios, 8, 10, 20 amigos se juntavam, faziam um cachê generoso para mim e eu fazia uma live com meu trabalho autoral exclusivamente para eles. E as coisas assim, já estou indo para essa coisa do financeiro mesmo, que foi aí que a É coisa isso que eu chegou, perguntei. né? E essa foi uma das válvulas, uma das alternativas que foram acontecendo ao longo desse processo inteiro. Quanto àquela história do ficar em casa, para mim, isso não foi dificultoso, porque eu sempre fui um cara muito encafuado. Eu adoro o meu recanto, assim. Só saio mesmo para trabalhar. Não sou de estar fuleando, assim, de ir para a rua. Então, esse tipo de coisa não me causou incômodo Uhum. do ficar em casa, sabe? Mas você ficou em Mas, claro, Imperatriz, aí você saiu, ficou eu aí. estava em Brasília, Você eu estava em estava em Brasília, né? Brasília Uhum. até 2019. Quando a coisa foi se agravando, eu digo, cara, eu tenho que ir para perto do meu povo, porque se a merda virar boné, eu tenho aonde me socorrer, né? E aí, enfim, eu vim, fui escapando, cheio de comorbidades, acabei pegando de forma leve, passei de forma leve, mas assim, assustadíssimo, porque eu peguei numa semana em que 5 amigos saudáveis indo embora, indo Nossa. embora. E eu, meu Deus, como é que vai ser comigo, cara? E aí, rezando muito, a Adriana não saiu do meu pé, doutor Emiliano Menezes, meu amigo, querido irmão. Erasmo, tu parou de fumar, né? Erasmo, tu tá dormindo num quarto, a Adriana na outra, né? Eu digo, sim, tudo mentira. É Parando de só fumar, resenha. não, mas antes de começar a gravação, você estava fumando. O pessoal até pegou um pedacinho. Na hora que eu abri o programa, você já estava fumando. Terrível, né? É duro, né? O vício, aí largar o É vício. Mas doido, é o meu, é o meu, como é que eu digo? A minha muleta. tem que controlar, porque às vezes pode prejudicar, né? E, aliás, prejudica mesmo, você sabe disso. Acontece que não tem jeito, né? Às vezes. Mas não dá para É. discutir esse assunto aí, já Não, discutiu. tem aquela história assim, uma coisa que eu nunca abri mão na minha vida, onde eu não faço concessão, é das coisas que me dão prazer. E que se ela tiver contraindicação, eu vou pagar o custo dessa contraindicação dela. Mas se me dá prazer, eu estou dentro. Não me furto, não faço concessão. Só que você paga a conta mais para frente, né? Sim, Cuidado não, aí. mas eu estou assumindo isso, eu Que estou falando paga a disso. conta. Eu estou falando disso.
Não, mas eu não entendi quando você foi para os... Mas por que você acabou ficando em Imperatriz, né? Você Não, já... foi por isso, por essa coisa de vir para próximo dos meus, né? Sim, sim. Porque, como aqui a gente tem um trabalho já há muito tempo, eu fiquei apavorado com essas coisas assim. Vai que precise de internar, vai que precise de alguma coisa Entendi. assim. Aqui no meu torrão, para mim, isso seria mais fácil de, de conseguir esse tipo de apoio, né? Você saiu, você estava morando em Brasília, mas só para entender bem isso. Eu morei em Brasília de 2000 e exatamente do dia eu cheguei no dia do meu aniversário, 2 de setembro de 2011, e saímos 5 de setembro de 2019. Uhum. Aí você foi direto para Imperatriz ou passou para São Luís? Aliás, não, 2020, setembro de 2020. Viemos direto para Imperatriz. Aí tá, ficou em Imperatriz aí. E ainda tem parentes lá em Carolina ou não? Sim, sim. E agora, agora mais ainda, porque primos, irmãos, tios, eu, inclusive, estou nesse bolo, não sei por que cargas d'água, em todos nós bateu uma necessidade grande de estar mais presente em Carolina. Então, nós nunca estivemos tanto em Carolina quanto nos últimos tempos. Ah, que legal, bacana isso. Voltar às raízes e poder estar junto da família, né? Coisa melhor não tem, né? Estamos muito por lá ultimamente. Até para o compositor, né? Às vezes É, você ficou um tempo em Brasília, fica distante, né, das suas raízes, aí você volta até por inspiração, acaba ajudando no próprio sempre, trabalho, sempre, né? sempre. Eu não sei como o Zé Cabaleiro consegue ficar tanto tempo em São Paulo, né? Porque Mas o ele, Zeca dá as escapadas. O eu Zeca sei. tem um trabalho muito com o Neto Uhum. Borges e o Zeca estão muito inseridos em documentários e eles visitam tribos, acho que desse Brasil inteiro, especialmente dessa parte norte. Uhum. Então, aí eu acho que é onde ele se aproveita com essa natureza toda, se reabastece e tudo mais. Fica em São Paulo como base, mas não deixa de visitar aí até. A Rita, É muito inquieto, né? a É Rita muito Benedito também multitarefa. está no Rio de Janeiro há um tempo, ela morou em São Paulo. Eu conversei com ela recentemente. Aí eu expliquei, mas Rita, você estava aqui em São Paulo tão adaptada, agora estou no Rio. Então é assim, A Ritinha acaba está para lá, já tem um tempo, né? já Né, tem um Calibre? Já tempo tem um também que tempo ela para está cá. no Rio, faz tempo. E ela também ela falou, mas eu tenho que voltar toda hora lá para a Terra, porque senão perco aí a referência, como ela diz, a É, referência é fundamental, né? Mas Eras, vamos começar a passear pelo disco, o Sarará, vamos sim. e ele já saiu agora em plataformas, né, digitais. Você tem ideia de lançar vinil, como você já falou, com essa capa do Elifas linda, né? E o volume 2 deve ser lançado o ano que vem pelo o disco, pela a gravadora do Zeca, né? Que é Isso. Saravá, né? Para dizer É. certo. O Saravá Discos do Baleiro Uhum. e o volume um e volume 2 até o volume 2 acho que até o final de janeiro está entregue, e aí a gente parte para fazer essa coisa de transformar em vinil ao longo de Legal. E 2023. fazer É os esse? shows, né, Erasmo? Pelo amor de Deus, Vamos sim. você tem que vir aqui em São Paulo para a gente fazer um show Na aqui. realidade, precisa de um produtor em São Paulo. Aproveitar Vamos o seu arrumar um programa. produtor para você. Meus Eu vou falar. amigos, produtores de São Paulo, tem um trabalho autoral que eu acho que vale a pena ser visto e quero chegar por aí para fazer uns Legal, trabalhos. fazer um show e você vem no estúdio aqui fazer um ao vivo, traz o Faço com Zeca, o maior né? prazer. Trazemos o Zeca. E vamos fazer a história para o Elifas. Faço questão. Legal, bacana. Então vamos começar a ouvir as duas primeiras faixas, né? O Sarará e Intriga, as duas primeiras canções, sendo que Intriga tem a participação dessa queridíssima de Moçambique, a Lena Barrulla, que é uma gente fina, tá? Fantástica, né? Morou um tempo aqui em São Paulo, depois voltou, teve filho, se não me engano, e está morando agora em Moçambique, voltando à terra dela em Moçambique. Voz Mas ela está poderosíssima. Eu sempre no chorei. Brasil participando, mesmo que remotamente, de vários discos. Eu já ouvi aqui alguns trabalhos que ela participa. Ela está ainda com uma participação em muitas canções aqui do Brasil. Então, ela está lá fisicamente, mas aqui também presente, né? Presente conosco.
e com você também. Então, fala um pouquinho dessas duas, Sarará e Intriga, que a gente vai ouvir na sequência agora. Fala um pouquinho dessas duas canções. Sarará como dizia o historiador Adalberto Franklin, querido amigo, saudoso amigo, um pequeno tratado dessa história da nossa miscigenação, né? E, para mim, uma felicidade, porque convivi com minha bisavó, que é de 1886 até 1991, 105 anos, e, para minha felicidade, ela pôde ouvir, né, essa música, contando um pouco dessa história da minha árvore genealógica, né? Em síntese, isso. E Intriga dessas canções, dessas canções de amor, né? E uma música que eu gosto pela coisa do ritmo africano. E o Zeca o baleiro foi perfeito nessa escolha da Lena. Eu conhecia naturalmente só a minha gravação. Eu chorei, meu irmão, quando eu vi a voz dessa mulher abrindo a música e os contracantos que ela fez. Até hoje me emociona essa coisa porque foi uma surpresa, foi um choque para mim, né? A coisa da voz da Lena. O tanto que é poderosa a voz dessa mulher. E uma grande pessoa também, você devia conhecer também. Quando ela vier para cá também, você tem que Quero vir todo mundo. conhecê-la. Vamos fazer grandes reuniões aqui em São Paulo. Vamos sim, vamos sim. Vamos sim. Depois nós fazemos reuniões em Imperatriz, depois fazemos em Carolina, em São Luís, né? Aí são as outras que você Vai ser bom demais. já fez o roteiro turístico para a gente passear aí, então vai ser legal também. Então vamos ouvir na sequência. O baleiro me disse, Colibri, que quando eu ouvi uma música, perguntou: Zeca, o Erasmo é africano? Menina, bem daqui. Achou que era africano, mas não deixa de ser, né? Não deixa de ser. É quase caribenho, se for. Né? A mãe da minha bisavó é do Congo. Também é um pouco caribenho, que vocês todos aí no Maranhão são um pouco caribenhos, casa do som, né? Essas coisas do reggae e tudo mais, enfim, das origens, né? Então vamos nessa, Sarará, a música do Erasmo de Bel, e Intriga também, a música dele, com a participação da Lena Barrulli. Vamos nessa, roda! Uau, uau, uau. Reggae, pulsação de negro, de uma negra lá do Congo pro Brasil. Foi que surgiu a minha bisavó Justina Reis, asinha pros fogos, ioi, 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 ioi. Como Raimunda Nonata, neta de Balbina, única de asinha que Carica roubou num penta Parnaíba baixo. Ioi, 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 ioi. E tiveram 13 filhos, 13 meio negros entre o Piauí e o Maranhão, devido à confusão que o sangue deu. Terá dado certo. Ioi, 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 ioi. E por certo deram netos numa remistura já no Tocantins, que até Sarará deu. Sarará, e o Sarará sou eu, que até Sarará deu, e o Sarará sou eu. Ioi, 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 ioi.
nossas doces vidas de almas coloridas, gêmeas siamesas. Vem, me beija, me abraça, me deixa te amar, ó geisha. Veja eu me namorar. Diga, meu amor, me diga que não há intriga que nos faça separar as vidas, nossas doces vidas de almas coloridas, gêmeas siamesas. Vem, me beija, me abraça, me deixa te amar, ó geisha. Veja eu me namorar. Vem aqui, diz que não quer saber de ti, diz pra mim que eu sou sua vida, boa vida. Vem aqui, diz que não quer saber de ti, diz pra mim que eu sou sua vida. Que não há intriga que nos faça separar as vidas, nossas doces vidas de almas coloridas, gêmeas siamesas. Vem, me beija, me abraça, me deixa te amar, ó geisha. Veja eu me namorar. Vem aqui, diz que não quer saber de ti, diz pra mim que eu sou sua vida, boa vida. Vem aqui, diz que não quer saber de ti, diz pra mim que eu sou sua vida. Vem aqui, diz que não quer saber de ti, diz pra mim que eu sou sua vida, boa vida. Estamos de volta com Erasmo de Bel. Eu ia falar errado, né? Erasmo de Bel, cantor, compositor e violonista, diretamente de Imperatriz, que fica a 650 quilômetros de São Luís, segundo me informou o próprio Erasmo. E ele que é de Carolina, que fica a 220 quilômetros de Imperatriz. Então, tudo na região sudeste, mais ou menos, Carolina Sul e Imperatriz Sudeste, para a gente aprender um pouco da geografia do Maranhão, importante, né? E da cultura do Maranhão. Você acha, Erasmo, que Perdão, cometi um pecado. Corrija. É sudoeste. É sudoeste. Carolina é sudoeste. Não, Carolina Sul então, e Imperatriz Sudoeste. Sul e Sudoeste, e Imperatriz Sudoeste. Então, corrigindo, Imperatriz... Então, Imperatriz Sudoeste e Carolina Sul, próximos, todas as cidades do Maranhão. Então eu pergunto para você, porque o Caetano Veloso disse que a Bahia já deu para ele régua e compasso, né? E que o Maranhão deu para você, nas suas histórias? Graças a Deus, uma alma alegre, poesia por conta da beleza natural que esse estado tem, e uma peculiaridade, né? O brasileiro em geral tem, mas o Maranhão tem de uma forma que muito me orgulha, que é a coisa do hospitaleiro, essa alma hospitaleira do maranhense. Isso me enche os olhos, sabe? Uhum. E do ponto de vista assim da cultura também, você sempre traz... Com relação a essa coisa da cultura, eu volto a falar daquilo que conversamos lá no começo, né?
para minha sorte como artista, eu estou muito no estado inteiro e sempre indo para onde nós somos extremamente representativos e ricos culturalmente, que é a parte norte. Sim. E até estava me queixando dessa coisa de que as políticas públicas deviam se apropriar do que é o nosso estado, né? Porque aqui onde eu vivo, Imperatriz, Carolina, por influência também, por essa coisa da nossa geografia estar mais próxima ao hoje Tocantins, que era antigamente Goiás, nós estamos mais num processo de goiasificação, que essa palavra nem existe, do que vivendo a maranhensidade, que é muito forte, muito pujante na parte norte do estado. Certo. E do ponto de vista de literatura, o que te influenciou aí na sua história toda? Porque você Eu escreve gosto muito as letras, do as músicas, então por isso que eu estou perguntando. eu gosto muito do Salgado Maranhão. Por esses dias me topei com ele aqui, me topei com o Salgado no Prêmio Papete, que é um evento muito bonito que acontece aqui, Colibri. Aham. Eu acho que nós estamos na terceira edição, que é o Festival de Música do Maranhão. E ali vai se premiando compositores, intérpretes, músicos. Tive a felicidade de ganhar o Prêmio Papete esse ano, pela questão do meu trabalho autoral. E nos convidados, como Ayrton Zé Américo e outros amigos queridos, o Salgado, que ficou na incumbência, diz ele que vai me dar o prazer de me mandar uma letra para eu musicar, né? Estou aqui na torcida. Gosto do meu irmão querido Celso Borges, acho genial o CB. Recebi uma letra dele por esses dias para musicar. Aí estou buscando essas responsabilidades para achar música nesses textos que eu tanto amo. E essas figuras também, né, da É, própria contemporâneo seu, como a Rita Benedito, o Zé Cabaleiro e outros. muito representativos, né? O Zeca Uhum. parceiro, a minha relação com o Zeca é lá de 1985, Uhum. né? A gente foi se perdendo por causa das coisas do que se tem que fazer e ganhar mundo e tudo mais, mas nunca perdemos o vínculo de amizade, contato. E aí o Ventos que Sopram nos reaproximou, deu música. Eu tinha uma música que eu achava a cara dele, que é o Som Nunca, né? E aí eu achava essa música a cara do Zeca Daqui a pouco nós vamos tocar o São Nunca aí isso, também. mas nunca dava ela por completo, sabe? Nunca dava ela eu digo, rapaz, essa música tá faltando alguma coisa. E acaba que eu tinha razão, porque quando eu mostrei pro Zeca, quando ele veio, sabe, Colibi, fechou, sabe? Fechou. Fantástico, assim, foi bom ter guardado para ele, para ele poder meter a caneta, sabe? Caneta e melodia também, ficou Claro. lindo a intervenção dele, ficou maravilhoso. Outra, vocês acabou de falar que recebeu o prêmio Papete. O Papete foi um cara importante aqui em São Paulo também, né? De Na minha divulgar vida, o trabalho do Maranhão também, né? Porque ele era um percussionista, um cara muito querido aqui nas rodas musicais, no jogral, o tradicional jogral, aqui em São Paulo, uma casa noturna, né? E o Papete tem uma história que todo mundo que eu falei, que a gente falava ou lembrava dele por ocasião de algumas entrevistas que a gente faz e tal. Aí o papo é, poxa, o cara era muito importante e tal. E era uma figura também muito querida, né? Aí do Maranhão, que aqui em São Paulo marcou muito. Antes, né? Tô falando do Zé Cabaleiro, né? Zé Cabaleiro, depois, quando veio morar por aqui, também ocupou esse espaço, né? De uma figura muito importante, e não só como músico ou compositor ou cantor, como um cara agregador também, né? o Isso. Zeca tem essa alma agregadora mesmo, né? Exato. E o Papete tinha isso também. Então, as pessoas que a gente encontra que falam do Papete também com muito carinho. Então, ele é uma figura. São várias figuras importantes aí do Maranhão, né? Que da cultura E maranhense que. O Papete, Colibri, foi, para mim, foi o responsável pela coisa da minha saída do interior do estado para a capital, né? Uhum, Porque ele gravou, eu ganhei um festival aqui em Imperatriz, que era um festival muito grande, era um festival de nível nacional, chamado Faber. Esse festival teve 6 edições grandiosas, assim, com concorrentes do Brasil inteiro, intérpretes, as atrações, artistas fenomenais como Raimundo Sodré, Raimundo Sodré, meu Deus, Fagner,
Oswaldo Montenegro, uma gama de artistas para aquela história de coroar o festival, né? Os Sim, sim. concorrentes e depois uma atração no final. Então, tivemos uma série desses eventos, e na última edição, a de 91, eu ganhei o primeiro lugar com Filho da Precisão. O Papete gravou essa música foi o que me abriu portas para começar a tocar o meu trabalho autoral no Estado. Depois disso, ficamos amigos. O meu primeiro disco foi produzido pelo Papete. Que é O o Papete, Sarará, né? Chama-se isso, Sarará isso, também. isso. O meu primeiro disco foi produzido pelo Papete. Isso em 93, é isso? 93 era um LP que, quando eu saí com o disco para a rua, estava a maioria das pessoas é, jogando LP fora, jogando vitrola fora e partindo para a novidade do CD e tudo mais. O disco ficou, como é que eu digo? Ficou na prateleira, não saiu, não Pode teve mandar para mim circulação, aqui que eu cuido bem dele aqui. não teve circulação. Eu vou levar para você, eu vou levar. Depois que. Então, o Papete foi fundamental para você também, muito importante na sua história, né? Muito, muito. Legal. Depois você gravou em 95 O Amor é Azul, é isso? Foi o outro disco seu. Isso, esse disco foi importante para mim por causa da assinatura e, naturalmente, claro, os arranjos, a assinatura do maestro Zé Américo Bastos, né? Esse disco foi super importante para mim. Foi muito bacana essa coisa do Amor é Azul e a intervenção do maestro Zé Américo Bastos como produtor e arranjador desse disco. Legal. Então a gente vai ouvir uma música também do parceria sua com o Zé Américo Bastos, que é Longe do Você. Mas primeiro a gente Isso. vai ouvir Primícias. Então eu queria que você falasse de Primícias e Longe do Você, que é parceria sua. Eu sou muito ruim, Colibri, dessa coisa. Eu vejo os meninos todos, meus amigos de música, dando, assim, falando, eu não consigo, Altas explicações. eu não consigo viajar nisso, assim, porque uma vez eu fui explicar uma música minha e aí o cara falou, mas a maioria de nós entende diferente. A partir disso, isso me inibiu, assim, eu fiquei muito Não, mas acanhado, pelo seguinte, porque eu acho tudo tão inteligível, é tudo tão fácil de se compreender, que eu acho que não tem que ficar inventando, no meu caso, Perfeito. estou falando Não de mim, entendo. Eu não entendo. Eu temos que ficar insisto. inventando, contando história, no que para mim já está muito explícito ali, sabe? Está Pois é. muito na cara, sabe? Eu sei que às vezes vocês não gostam de explicar, mas o fato é que a gente quer saber da inspiração, né? Como é que surgiu a inspiração para tal música ou para outra, parceria e Pois tal. é, Sempre isso é uma esse processo, curiosidade jornalística que a gente tem, né? por exemplo, esse meu processo com a música, eu nunca parei para compor, né? Assim, eu não me lembro, eu parei para compor, o cara me disse, faz o jingle tal, aí eu parei para fazer esse jingle tal. Mas a minha música, o meu processo criativo, ao longo da vida inteira, foi sempre muito espontâneo. Assim, no máximo de tudo, tem uns ganchos. Por exemplo, não tem a ver com o repertório que nós estamos falando, mas é pertinente para a justificativa. Eu estava numa mesa, numa rodada com a galera, e papo vai, papo vem, e aquela coisa do convívio e tudo mais. Não sei quem disse, não, mas a gente deixa em mesa de bar. Anos depois, eu estou em Belo Horizonte, fiquei de 87 a 88 em Belo Horizonte, estou lá, quando, do nada, todo amor vale o risco, do choro ou do riso, deixarei minha dor numa mesa de bar, cantarei só por isso, por vício dos olhos, coração não se engana, desejo voltar. Uma cigana leu a minha mão, nossos caminhos como rios vão para o mar. Assim, já me vem tudo muito dado, assim, claro que depois a gente para ver se está tudo certo, se não tem gafe de concordância de uma coisa e outra, mas o meu processo, te confesso, ele é sempre assim, muito espontâneo, sabe? Eu Hum. estava aqui, do nada, o Zeca me mandou um
mestre Raimundo Fagner. Ah, aí ouvi esse zumbido e a melodia vindo aqui. Eu não dormi, eu estava em Brasília. Aquele negócio me incomodando. Eu falei, Adriana, cara, eu não vou conseguir dormir. Saí dali, sentei na cozinha, fiz um café e sem fazer alarde, vou de pés descalços pra ninguém me ver partir. Uma bagagem levo, só o meu pinho à mão, porque se acaso vir numa esquina qualquer do meu pensamento e queira caçoar de mim, essa besta fera que se diz saudade, canto pra ela dormir. Aí, quando amanheceu o dia, 7 horas da manhã, eu pã. Aí o Zeca, já? Eu digo já, moça, eu não dormi, esse negócio ficou me Martelando. inquietou. Esse negócio me inquietou de forma que eu não conseguia dormir. E eu fiz o café e fiquei aqui. Essa letra veio assim. Era o que esse sussurro me dizia de texto, sem tirar nem pôr. Então, eu sinto uma dificuldade grande de me justificar, porque eu não elaborei um pensamento para aquilo acontecer, Entendi. sabe? Eu não. Como o processo é espontâneo, você tem dificuldade de explicar como é que você chegou a esse resultado final, né? Porque é um processo Não é? espontâneo. Fica difícil, É velho. uma loucura isso na minha cabeça. Aliás, eu tenho um pavor disso, ainda bem que tu és meu amigo, assim. Então, sim, mas eu me lembro de quando eu cheguei em São Luís, com primícias exatamente, e aí, não vou falar nome para não virar fuxico, como a gente era do interior, um dos amigos da capital chegou, o show estava lá lotado, a galera estava fazendo meu trabalho autoral. Aí, na hora da confraternização da Birita, virou: essa música é tua mesmo? Tu não é do interior? Eu digo: o que tem a ver, moço? Tu é formado? Eu digo: não, não sou formado, não. Essa música é tua mesmo? Eu digo: mas, moço, tá sabendo o que fazer? Cada coisa que tem que falar. Porque o É cara falava, doido, podia tem ser aqui muita coisa. de São Paulo, o cara falava, mas essas primícias têm a ver com as malas que tem aqui em São Paulo, aquelas. Não, é aquela É? coisa do sentido da palavra mesmo, né? O Já pensou? prelúdio, Não, a eu coisa, sei, eu sei. o Mas, prelúdio, né? cara, você fez de homenagem a umas malas que você conhece aí durante a sua Não, vida e tal. fala disso das malas, voltando para Vidente, né? Eu estou É. tocando aqui num clube em Açailândia, aí chega uma loura bonita, assim, perto de mim, meio chumbadinha. Ela chegou no pé do palco e passava a dizer: toca minha música, toca minha música. E aí, eu ali sem entender nada, né? O meu percussionista, o Serginho Barreto, do lado, será que música é essa? Eu digo: não sei, vai lá, pergunta. Quando chegou lá, o Serginho disse: qual é a música sua? Qual é a sua música? A música que ele fez para mim, que ele diz: haverá de ter um beijo molhado, haverá de ter segredo de. E o nome dela é Vera, né? Eu digo: não, mas aí haverá de ter um Haverá beijo do verbo molhado. haver. A sua mulher não estava perto, que senão ela ia engrossar aí. Não, tava não, tava não. É, que ela não ia gostar dessa brincadeira. Bom, então a gente está falando de primícias e agora você chega falando do Longe do Você, que você acabou de falar da figura do Zé Américo Bastos, né, que é importante na sua Esse história aí. Por maestro favor. querido. E a coisa para essa música, eu estou falando de não tem como explicar, mas para essa música, ela é um retrato. Esse Longe do Você, esse texto, o texto do Longe do Você, nos anos 90, na primeira metade dos anos 90, eu fui muito ali para aquela região, Crato, Barbalha e Juazeiro, no Ceará. E íamos exatamente na época de São João. E nós ficamos num hotel que tinha uma visão linda assim dos pastos. Esse texto é uma história criada numa saudade desse ambiente, sabe? Dessa coisa desses tempos de Crato, Barbalha e Juazeiro, que foram muito bons, com queridos amigos, Alemberg Quindins, Rosiane Lima Verde, sabe? Luilson Socorro, o Lula Bossa, que era o nosso percussionista, o Javier de Maiabá, que é um querido amigo daqui,
era com ele que eu ia. Então, foi um tempo muito bacana e essa imagem me veio para virar esse texto de contar essa história do Longe de Você. Legal. E ele complementou como é que foi que ele fez musicalmente comigo, musicalmente, né? Essa parte com melodia, eu fiz a questão de letra. Beleza. Então vamos ouvir Primícias, que já explicou, mas o Primícias... Não são as malas. Não são as malas, nada a ver. E o Longe de Você, que é parceria com o Zé Américo Basso. Vamos ouvir agora. Roda! E se de repente eu te dou um verso, não sou eu, é o amor que tá dando. São teus olhos me traindo cedo, antes mesmo do medo, da pressa. Peço a Deus que você me ame e que o amor seja assim, como o povo, que gata não pare, que longe repare a flor. E se de repente meu olhar te trair, não sou eu, é o amor medrando em nós, por mim que já planto flores antes mesmo que saia. Benza a Deus, ela já me ama assim, revela minha ausência, cheira a foto, adormece e sonha. E se de repente eu te dou um verso, não sou eu, é o amor medrando em nós, por mim que já planto flores antes mesmo que saia. Peço a Deus que você me ame e que o amor seja assim, como o povo, que gata não pare, que longe repare a flor. Benza a Deus, ela já me ama assim, e vela minha ausência, cheira a foto, adormece e sonha. Foi teu amor que me deu vida. Como é que eu posso não chorar quando você tá de partida? Me dá tristeza no olhar e os dias ficam pequeninos e as noites longas, que solidão. Vem logo me trazer carinho, vem alegrar meu coração e traz de volta meu sorriso, que eu te preciso pra viver.
nosso amor é mesmo paraíso. Por isso eu sofro longe de você e traz de volta meu sorriso, que eu te preciso pra viver. O nosso amor é mesmo paraíso. Por isso eu sofro longe de você. E os dias ficam pequeninos e as noites longas, que solidão. Vem logo me trazer carinho, vem alegrar meu coração e traz de volta meu sorriso, que eu te preciso pra viver. O nosso amor é mesmo paraíso. Por isso eu sofro longe de você e traz de volta meu sorriso, que eu te preciso pra viver. O nosso amor é mesmo paraíso. Por isso eu sofro longe de você. Você está ouvindo Colibri na Quarentena. Estamos de volta com Erasmo de Mel, diretamente de Imperatriz, no Maranhão. Eu gosto de falar isso, eu gosto de localizar o artista onde ele está, até porque estamos remotamente, né? Sempre eu estou no estúdio e tal, aí a gente localiza. Cantor, compositor, violonista também, é bom que se diga, né? Que se fala muito do violão seu, que você tem um toque especial aí no violão, né? O Zeca já falou isso para mim, que ele gosta. Vamos fazer aí. Então, eu quero ver esse violão aqui de perto, né? E eu queria que você falasse um pouquinho, você já está contando do lançamento desse disco bacana aí que eu já ouvi, o Sarará, volume 1, vai ter o volume 2 o ano que vem, né? Mas eu queria falar justamente da tua formação musical, que você já falou das influências, né? Dos contemporâneos e tal, e esse negócio dos músicos, né? Fora do Maranhão, o que te atraía quando você estava lá em Carolina, começando a tua vida e tudo mais? Que te inspirava? O que você gostava de ouvir? Família? Muita influência, pouca influência? Como é que você chegou no violão? Isso que eu queria saber. Tudo uma família, eu posso dizer, musical, porque a minha avó materna tocava cavaquinho, meu avô materno tocava direitinho uma gaita. Por parte do meu pai, que é a parte preta da família, né? Um tio sanfoneiro sarará chamado Joaquim Torres, que tio Joaquim era menino, seu Luiz Gonzaga passou por Carolina e achou aquele menino prodígio, né? Quis levá-lo. A minha vozinha Raimunda fala assim: vó, a senhora tem algum arrependimento? O arrependimento que eu tenho na minha vida foi com essa coisa de mãe não ter deixado o seu Luiz Gonzaga levar o Joaquim como ele queria naquele tempo, né? Seu Luiz foi tocar em Carolina e fazendo a abertura, alguns artistas de Carolina da época e tudo mais, e meu tio lá, meninote,
no acordeon, e seu Luiz quis, porque quis levar ele, minha avó não deixou. A minha avó não deixou levar. Então tem esse meu tio, meu pai se arvorou pelo clarinete, mas foi mais aquela coisa mesmo de não profissional. Ainda voltando para a parte da minha mãe, dois tios eu destaco. O tio Toninho chegou a se formar em música, com especialidade no violoncelo, é violoncelo, né? Aquele, é o aquele baixolão, violoncelo. O tio Pedro Rocha, que foi quem nos primeiros momentos, em 80, quando eu fui para Belo Horizonte, foi quem pegou aquele disco que eu escolhi, O Espelho Cristalino, do Alceu Valença, o Quem Viver Chorará, do Raimundo Fagner, e mais um disco do Zé Ramalho. O tio Pedro foi quem cifrou, e aí, curiosamente, depois eu fico olhando, eu conversei com ele recentemente, digo, tio, como o seu ouvido era perfeito, né? Assim, o tanto que os acordes que o senhor colocou ali naquelas cifras para eu tirar esse disco do Fagner, esse disco do Zé Ramalho, esse disco do Alceu Valença, o tanto que tudo bate, o tanto que os acordes que o senhor fez para eu cifrar e aprender e tocar e tudo mais, era exatamente o que estava na história do disco, né? Que ele era daqueles músicos de conjunto e tudo era muito Cara, tem um ouvido azureia, né? musical Tudo fantástico. era muito importante, era tudo. E eles ainda tinham uma tecnologia que era pegar o gravadorzinho, meter uma chave Phillips naquele parafusinho de fazer o rolo da fita cassete, ralentar ele um pouquinho para a música diminuir a velocidade, quando tinha aqueles solos loucos para a gente entender, e depois Olha se que pegava, legal. corria para a velocidade, né? Normal. Então, Olha umas que manhas para se muito pegar as legal coisas. isso aí, porque Então, depois muito bom. então tem tudo isso, Colibri. E a minha mãe conta, o meu nome, da parte da minha mãe, é por causa do Erasmo Carlos, do Tremendão, né? A mamãe conta Eu não que sabia, porque lá em agora a gente fazendo uma 68, homenagem a ele, né, querido? lá em 68, 69, nas festinhas, na hora que me botavam nas mesas lá, diz que eu saía cantando as músicas da Jovem Guarda, lá Eu sou o negro gato de arrepia. E essa minha, diz que botavam lá por cima das mesas para fazer as minhas estripulias, né? Já garoto, isso aí, garoto. E isso tudo garoto. E aí viemos para a Imperatriz na virada de 69 para 70. Eu menino ainda. Me meti no grupo de jovens de Santa Teresa d'Ávila, que é a nossa padroeira aqui em Imperatriz, e lá conheci meu compadre Celim Galhães, Nonato, Marli Pontes, Zezé Marconcini. Essas pessoas, nós éramos do grupo de jovens da comunidade de Santa Teresa d'Ávila, responsáveis pela parte musical, né, da coisa da liturgia lá nas missas. E na paralela, o compadre era o de mais idade entre nós, tudo adolescente, e o compadre falou: por que a gente não faz um trabalho autoral? Um trabalho nosso. Vamos criar um grupo. Aí vamos. Ele era o cabeça da história. Botou o nome do grupo de Grupo Natureza. E aí começamos a compor. Ali isso é o quê? Isso é começo do final dos anos 70, começo dos anos 80, Uhum. com essa efervescência da nossa movimentação dentro da comunidade de Santa Teresa d'Ávila. Já tinha uns grupos com um certo nome, que era o Trempe de Barro, que era Dudu, Zeca Tocantins e Neném Bragança, que já tinham uma plateia e tudo mais, e nós acabamos ganhando um destaque porque todos os nossos amigos da história do grupo de jovens de Santa Teresa passavam a frequentar os nossos shows, eram lotados e tal, e aí foi o compadre Fobava dizer que nós íamos ser os Beatles do Brasil. Meu Deus. Pronto. Modestamente, os Beatles do Brasil. Modestamente, nós seremos os Beatles do Brasil. Aí ganhamos o festival de rádio aqui, na Rádio Imperatriz, que era uma rádio AM à época, né? Não tinha FM. E assim foi. Depois a gente foi cada um cuidar com sua vida. A Marli continua na música, mora no Rio, mas tem um trabalho paralelo. Meu compadre Celim Galhães, infelizmente, perdemos agora, nesse ano.
Nonato continua ativo, mas com outras coisas, matemática, que era o forte, era onde vinha o sustento. Na realidade, era ele que nos mantinha, porque ele era o único que tinha emprego fixo, né? Assim, e a Zezé acabou virando uma repórter, e hoje é professora universitária. Legal, a história de toda uma geração de... É um Bonito timão isso. aqui. Bacana. E aí o violão, você... E aí sim, o violão veio nisso. Aliás, o violão veio numa circunstância de desdobro, né, no meu pai. Quando eu disse para o meu pai que eu queria ser músico, o pai olhou para mim assim, porra, músico, Billy. Né? Billy porque era o meu apelido, era muito bang bang naquele tempo, eu gostava do Billy the Kid, né? Então, eu disse, mas músico, Billy? Aí eu digo, pai. Aí ele olhou assim, mas meu pai era um cara massa, eu nunca esqueço disso. Ele olhou com aquela decepção no rosto, assim, mas aí, ao mesmo tempo, virou, me encarou e disse assim, então, já que é isso, bora ali, entra no carro, vamos atrás do melhor instrumento para ti. Aí comprou um puta de um violão para mim numa loja aqui chamada Bibas, uma loja que tinha aqui no centro de Imperatriz. Era um violão corda de aço e tal, e foi o meu primeiro instrumento. E eu fiz isso tudo que eu estou falando é exatamente em 80, quando eu quis ir para Belo Horizonte. Tinha me formado em mecânica de automóvel no Senai, por influência desse meu tio Pedro Rocha, que é uma figura. O cara das cifras que passavam. O das cifras. Aí eu falei, tio Pedro, queria namorar com o senhor lá e tal, e queria ser músico, né? E aí, para justificar a ida, para não morar em Imperatriz, passar a morar na realidade, eu acho que é Contagem ou é Betim. A gente ficava numa cidade que já se via a fábrica da Fiat. Meu tio trabalhava nessa coisa ali da é Fiat. pertinho, né? E aos finais de semana, ele era um mecânico de automóvel dos funcionários da Fiat, né? Dali dos carros familiares ali. E era ali que eu fazia a minha graninha, no sábado e no domingo com ele, que eu auxiliava ele. Eu tinha me recém-formado nessa coisa de aquela mecânica de automóvel básica do Senai. Quer dizer, se quebrar um E Fiat ali aqui em São ficamos. Paulo, quando tiver com problema, é só chamar você. Não, mas esse tempo não tem mais, moço. Carro Não, não tem mudou carburador, tudo. carro não tem Tudo carburador fechado o mais, não tem motor, né? inglês, não tem esses negócios, mas hoje é tudo tecnologia, né? É verdade. Se abre o motor do carro, não dá para entender. Agora, se for um Fusca, eu estou dentro. Um Fusca, um Corcel 2, um Corcel 1, pode Aqueles me Fiat chamar. velho também você domina, ou não? Fiat velho, sim. Sim, o 147, pode me chamar. Que legal. E aí, para assumir esse negócio do artista, né? É um momento difícil, né? Porque, por mais que a família goste, ela fica insegura. Será que ele vai sobreviver com esse negócio da música? Eu acho que era essa a grande preocupação do meu Em pai, mas geral, ele é foi isso, né? bacana, assim. Eu achei lindo esse gesto dele, dessa coisa de não me tolir, né? É Claro. assim, pô, é isso, já que é isso, então vamos. Tome um Vamos violão aí. Pegue um violão. vamos com o melhor equipamento, né? Vamos com o melhor equipamento aí. Eu nunca Legal. esqueço disso, assim, eu sempre me emociono quando lembro desse dia, assim, que eu E a estava nervoso, sua né? mãe era fã mesmo da Jovem Guarda para botar o seu nome de Ave Erasmo? Maria, a mamãe tem tudo do Roberto e do Erasmo, tudo que você imaginar. Uhum. Até um disco que Tá eu me viva? Sua mãe confundi. tá viva? Minha mãe está vivíssima, graças a Deus, em Imagino que Brasília, ela uma sofreu figura. aí com a passagem do Erasmo, né? Imagino que ela deve ter. Sim, sim, foi traumático demais, traumático demais, traumático Eu demais. imagino. E tem tudo. Assim, ela tem até uma coisa que eu acho que é rara, sabe, Colibri? Que é um compacto Compacto em simples. que Roberto Carlos está cantando, que a gente jura que é João Gilberto. Ah, eu conheço. O João e Eu Maria acho que chama. é. E João. dizem, né, João. a galera da história da música parece que conta que por aí, quando ele viu que não dava, ele disse: não, deixou. Aqui já tem reinado, deixou ir atrás. Deixou ir. É o começo mesmo, os primeiros discos que ele imitava o João Gilberto, isso aí. Até isso ela tem. É fã mesmo, né? Da Jovem Guarda, desde o começo. Então vamos ouvir agora Sanuca, que é essa figura também importantíssima hoje da cultura maranhense, que é o Zé Cabaleiro, seu parceiro aí. Você já contou um pouquinho da música, mas você pode resgatar um pouco da história. E Filhos da Precisão, né? Essa daí que eu também ouvi, que é outra canção que a gente já tocou lá há 2 anos, quando você estava preparando esse disco. O São Nunca, como eu estava Legal. falando, era aquela música que eu te disse.
eu imaginava muito o Zeca nessa música, sempre imaginei e imaginava ela incompleta o tempo inteiro, por isso que eu não gravei, né? E aí, quando eu mostrei para o Zeca, foi dito e feito. Ele veio com tudo que faltava, né? E, e é bacana, tem uma coisa de texto na música, como minha avó era muito católica e eu fui muito na minha avó o tempo inteiro, eu vinha cometendo pecados de texto na música, né? E o amor é mesmo cego, cristão. Aí o Zeca, não, o amor é mesmo cego, pagão. Aí, genial isso, né? Eu amei isso, eu amei isso. Eu digo, pô, Zeca, que contribuição e que abertura essa coisa da extensão do leque de pensamento, né? Como é bacana a gente. E isso foi super proveitoso para mim como compositor, para me causar uma provocação de um cuidado Legal. Um na hora de estímulo, uma né? Um proposição. estímulo, por exemplo, né? Na hora de uma proposição. Eu achei genial isso. Ainda fecha, ainda coroa a música com o máximo. Luzes, sombras, sonhos vão. Tudo passa. Tudo passa. O amor não. Legal demais. E o Eu Filhos da chorei, Prisão? moço. Pode Pensa chorar. num homem chorão no mundo, com música sou eu, sabe? Mas diante disso, né, tem que se emocionar mesmo. E o Filhos da Precisão, que também essa é uma Filho da canção, Precisão é é da aquela minha antiga. segunda leva em Belo Horizonte. Filho da Precisão é junto com o Vidente, é, em, entre o período de 87 e 88 que eu fiquei Perdão, desculpa, eu sempre faço confusão nessa data e me lembro de um bairro Imperatriz para fazer a correção. Esse período em Belo Horizonte foi a partir de julho de 88 para 89, porque eu tive um barzinho que foi muito importante culturalmente aqui para a cidade, de julho de 87 a julho de 88, chamado Sol e Lua. Então, no período, logo depois que eu fechei o bar, eu fui para Belo Horizonte. Então, tipo agosto, sei lá, de 88, que foi quando o bar acabou em julho, agosto, fui para lá. E nunca tinha visto essa coisa do cidade grande, né? Eu sou do interior, nós viemos ver televisão aqui em Imperatriz no ano que passou, o Pecado Capital estava acabando e na Tupi estava acabando a viagem. Eu acho que isso é 74 para frente, 75. Foi quando viemos ter acesso a esse tipo de mídia, de comunicação, né? E fui tocar em Belo Horizonte, já vivia de música aí nesse período, e fui tocar nas avenidas do contorno, ali do centro da cidade, tudo mais e tal, e nunca tinha visto essa coisa do menino de rua, né? E ali eu vi, né? Eu vi aquele povo dormindo em papelão, a meninada, e aquilo ali ficou assim na minha cabeça, e aquela máxima, né? A juventude, as crianças são o futuro da nação. De que diabo de futuro é esse, moço? Que futuro é esse, né? Assim, essas coisas ficaram na minha cabeça e ela, como todas as outras, daqui a pouco veio letra, melodia, tudo pronto. Pelas marginais, não podia dizer pela avenida do contorno passarão meninos, né? Fica mais musical. Pelas marginais passarão meninos guardando o país, por quem bateu em sinos, se pelas catedrais os filhos da precisão pediram mais por outro destino do que por sair da lama. Fala, essa música tem uma história engraçada. Eu estou em São Luís com amigos, Carlinhos Veloz, Beto Pereira, Chiquinho França, Luiz Carlos Dias, uma turma de Imperatriz do sudoeste do Maranhão que foi para lá, para algum evento. E aí, meu compadre Beto Pereira, que é ludovicense, e a gente estava numa rodada, assim, biritando na beira do mar, aí chegou um cara, falou o nome de cada um de nós, estava ali, assim, você é fulano, você é beltrano, você é cicrano, você confere? Aí todo mundo confere. Então. Aí ele disse, você era de véu? Digo, sou. Você não tem medo de rebordosa, não? Eu digo, como assim, rapaz? Que medo de rebordosa? Como é que você bota 3 entidades numa música, moço? Você não tem medo de rebordosa, não? Eu digo, que 3 entidades numa música?
Ora, rapaz, tu quer me enganar? Quando tu fala, do tipo, sai da lama, eu digo, não, louco, porque não sei se musicalmente eu soube me explicar, mas é do que por sair da lama. Eu disse, é nada, rapaz, é do tipo, sair da lama, eu não sei nem quem são essas entidades. Essa coisa do que por sair da lama, né? O cara ouviu do jeito dele, né? Ele ouvia, era disse que botei 3 entidades numa música, você não tinha Não medo de pode, não rebordosa pode. de 3 mesmo, entidades, não. Você vai. É rebordosa, vem, você vai ver o que acontece. Fica vacilando aí, Erasmo. Não pode, não. Eu me livre. Mas é gozado isso, como as pessoas ouvem a música, né? E você já teve assim, Por você isso que eu fez. não gosto de ficar me metendo nesse negócio. Entendi. Porque, Não, porque cada um interpreta de um jeito, né? Se você está olha, eu emocionalmente, quando você acabou de dizer aí uma frase, né, um texto que você, inspirado, Filhos da Precisão. A gente está falando aqui de São Paulo, né? Que você vê isso direto, está cada vez pior. Vamos esperar que no próximo governo isso seja a gente consiga, minimizado, né? pelo menos. Consiga voltar Então pro você está prumo. vendo isso tudo, né? Então, se você está contando ou está O dizendo trágico, esse texto, para a gente vai tocar muito, porque a realidade de São Paulo é muito essa também. Então, quando você fala uma coisa dessa, vai tocar para a gente de um jeito. E outras pessoas vão entender de outra forma, cada um interpreta de um jeito. É isso. mas Né? é assim mesmo. Então, vamos ouvir, então, para não esquecer. São Vamos Luca, sim. com participação de Zé Cabaleiro, e também parceiro Zé Cabaleiro, e Filhos da Precisão. Roda! Uau, 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 uau. Não vou mais ficar nessa paixão. Vou pra casa de mamãe, que sempre me quis bem. Não vou mais chorar nessa estação, maldizendo os dias por não te ver chegar no dia de São Nunca, às 3 da tarde, numa espaçonave sem razão. Você bem parece ser de outro mundo, e o amor sempre foi cego, pagão. Você bem parece ser de outro mundo, e o amor sempre foi cego, pagão. Não vou mais ouvir nossa canção. Vou sair pra ver o mar, contar navios. Não vou mais ferir meu coração, pisando em cravos, porque você não vem no dia de São Nunca, às 3 da tarde. Na névoa da cidade em confusão, contam que foi por amor que morreu Cristo, e é por amor que morre este cristão. Contam que foi por amor que morreu Cristo, e é por amor que morre este cristão. Luzes
o amor não. Pelas marginais passarão meninos guardando o país. Por quem bateu os sinos, pelas catedrais, os filhos da precisão pedirão mais por outro destino do que por sair da lama com pose de dama em carnavais, do que por sair da lama com pose de dama em carnavais. Esquecerão as dores, lembrarão de Deus num porvir que afloridou. Iera, tchuludondo, iera, iela, iera, ladaia. Iera, tchuludondo, iera, iela, iera, ladaia. Pelas marginais passarão meninos guardando o país. Por quem bateu em sinos, se pelas catedrais, os filhos da precisão pedirão mais por outro destino do que por sair da lama com pose de dama em carnavais, do que por sair da lama com pose de dama em carnavais. Esquecerão as dores, lembrarão de Deus num porvir que afloridou. Iera, tchuludondo, iera, ielado, iera, ladaia. Iera, tchuludondo, iera, ielado, iera, ladaia. Iera, tchuludondo, iera, ielado, iera, ladaia. E estamos de volta com Erasmo de Bel, conhecido como Billy. Você pensa que é ligado. Tu guardas as coisas, né? Era Billy, era Cabelo Não, de Fogo, Billy, Cabelo de Fogo, TV a cores, Cabelo de Mel com Terra, Piau. Cara, eu odiava esses apelidos, sabe? Era bullying demais comigo. O Billy foi sem querer, então desculpe. Foi sem querer, viu? Cabelo de Fogo, foi sem querer. Cantor, compositor e violonista do Maranhão, nascido em Carolina e morando agora em Imperatriz, está recebendo a gente aí em Imperatriz, falando do disco Sarará Volume 1. E o ano que vem, no começo do ano que vem, talvez no fim do mês do ano que vem, vai sair o Sarará Volume 2, certamente com CD físico, talvez, com vinil. Essa é uma ideia do Erasmo de Bel que ele está querendo ter, e com shows também. Importante ter os shows também, né, Erasmo? Você vai lançando o disco, se não tiver o show, é bom a gente ter o show aqui em São Paulo. E você está rodando já com o volume 1 por aí, pelo menos na região aí, Maranhão? Não, ainda não. Ainda eu não. estou esperando tudo acontecer, porque as coisas continuam, Colibri, ecoando do Rio e São Paulo. Uhum. Então, eu estou apostando minhas fichas nisso. O que eu estou querendo? Tão logo os 2 volumes estejam nas plataformas, eu quero fixar uma base aí em São Paulo, eu quero estar por aí perto de vocês, porque eu acho que daí as coisas têm possibilidade de, o meu trabalho autoral, de ganhar uma certa visibilidade. Então, eu estou apostando nisso. Vai acontecer uns pocket shows comigo e o Baleiro,
em Imperatriz, São Luís, Brasília, Rio e São Paulo. Uhum. Quando Você já desse tem na acontecimento... agenda, já está definido em datas? Não, Não, não dá para falar ainda. eu posso contar um pouco disso mais Por favor, detalhadamente? esse é o Na momento. realidade, a questão do selo é um selo independente, né? Consciente fui quando o Zeca me chamou, essa coisa de... Ele foi bem explícito, né, Erasmo? A gente não tem grana, mas tem um lastro de credibilidade muito grande. Eu digo, é o que eu Claro. preciso, é o que eu preciso. O que eu preciso é disso. E aí, enfim, acabei de receber a notícia que fui contemplado na nossa lei de incentivo para viabilizar essa prensagem do LP, Lei de 250 incentivo cópias, aí do estado do Maranhão, é isso? do meu estado do Maranhão, Beleza. a lei de Legal. incentivo estadual. Tá. Aí vou prensar 250 unidades de cada um dos volumes, e mais esses pocket shows, violão e voz, que acontecerão nessas cidades. Imperatriz, São Luís, Brasília, Rio e São Paulo. E aí eu quero aproveitar as notícias, o burburinho que isso vai causar em meu favor, e aproveitar esse momento e, nessa hora, chegar em dia aí. Colibri, cheguei, vamos trabalhar, me ajuda. Não, você já vai vir aqui, vai tocar no estúdio aqui, com certeza. Mas eu estou apostando nisso também. A gente pressiona o Zé Cabaleiro para que tudo isso dê certo. E, como você falou, estamos esperando aí os produtores também se manifestar, né? Mas o trabalho é tão bom que você não vai ter nenhuma dificuldade, Everaldo. Fica tranquilo. Na minha opinião, não vai ter nenhum problema, não. Eu estou acompanhando bastante aqui o mercado, entre aspas, né? Mas realmente o trabalho é muito bom, e não vai ter você não vai ter nenhuma dificuldade para divulgar o seu material aqui na região São Paulo, Rio, né? E vai ser muito legal. Isso vai ser muito legal. O show, preparar um show bonito para a gente ouvir com essas canções tão lindas. De repente você já faz do volume 1 do volume 2, né? Você já vai fazer o disco, o show dos 2 volumes, né? Então, O show, a ideia é essa. A ideia é que o show entendi. tenha os 2 volumes. Bacana. Então vamos ouvir agora, antes da gente fechar o bloco, Querer Bem e Navegante, que tem a participação do Papete. Você vai ter que explicar aí como é que foi tudo isso. Querer Bem e Navegante, por favor. Querer bem, o que eu falo, meu Jesus? Assim, Foi uma música que eu fiz num dia que eu estava meio triste. assim, eu vou pular querer bem, Eu assim. vou fazer uma brincadeira Vou com pular você. querer bem para Navegante, que Navegante tem um Tá, gancho. mas eu só vou fazer uma provocação para você, porque assim, eu converso com muitos compositores, então tem sempre a versão realista, né, do fazer da música, do processo criativo e da realização da música, e a glamurosa, né? E tem gente que prefere a falsa versão, que é a glamurosa. Então você pode inventar, querer bem, eu estava naquele dia, não sei aonde, na praia, inventa uma história. Não, pois Isso eu não tenho resolve o talento. seu problema glamuroso, mas a realidade eu sei que é Eu não diferente. tenho, eu não tenho muito talento para isso, e Não não se me preocupe, lembro. não se E eu não preocupe. me lembro do que causou o querer bem. Não me lembro do que causou, mas ela é minha, assumo, ônus e bônus assumo. Querer bem Mas com pode ser. relação a Foi navegante, baseado, por exemplo, eu vou te facilitar. Foi baseado em fatos reais? o Luiz Brasília, meu compadre, fala assim, diz que o Luiz Brasília já no céu, meu compadre, né? Como era que ele dizia, meu Deus, que tudo meu é como se fosse um diário de confissões, né? Aí, pronto. O meu, como ele me conhecia profundamente, bem de perto mesmo de tudo. E era assim, minhas músicas são diários de confissões, de vivências e Pois é. dessas coisas minhas, assim, né? Ele sintetizava dessa forma. E, com certeza deve ter sido um momento importante para eu dizer assim, querer bem, mais a ti que a mim mesmo me dá medo.
é que o amor é cego e eu já nada vejo. E aquela coisa de agradecendo a Deus por essa dádiva, né? Que é a música na minha vida, poder criar, né? Me valer do dom de cantar para dar para o meu amor o tom, a cor da beleza e viver do que bem deseja, ó, a confissão aí, do que bem deseja e quer o meu coração bandoleiro que ama, chama por ti e nada na vida mais me dá prazer além do que vem de nós. E eu sei o bem que você faz a mim. Querer bem mais a ti que a mim mesmo me dá medo. É que o amor é cego e eu já nada vejo. Estou igual o cego Aderaldo. Portanto, baseado em fatos reais. Levantei a bola para você cortar e você foi lá e pá, pronto. Está E resolvido. aí a historinha do navegante, Diga. eu sempre gostei daquela história mitológica do Odisseu, né? Sim. Penélope. Eu sempre achei aquilo lindo e sempre quis, nesse sentido, fazer alguma música, né? Que tivesse alguma ligação com isso. Estou lá no consultório da minha doutorinha Adriana, minha companheira, e fui ao banheiro e abri uma revista Caras lá. Aí estava olhando aquelas futilidades e tal. E aí fui lá para o final, ela tinha um negócio bacana sobre máximas e reflexões. Tem E no final. lá tinha uma frase do Fernando Pessoa, em síntese, todo cais tem uma saudade de pedra. Bastou isso, né? Isso me deu uma inquietação e eu fiquei com isso no juízo, costurando. Nesse mesmo dia, quando eu cheguei em casa, eu estava no consultório para fazer limpeza de dentes, essa coisa toda. Quando eu cheguei em casa, o desassossego, e aí veio, lá se vem. Ladeira abaixo, a vida vai e tome tento. O vento é pai dos temporais, é movimento, e o tempo passa como nós, todo momento à toa. A pele branca dos cabelos na tua fronte, ali defronte o mar você, e mais adiante, alguém a esperar por ti com calma de lagoa. Meu amor, se saudade mata, então perdoa. Viajei por onde a onda do mar levou. Solidão e saudade no cais do Pessoa, de Pessoa, o Fernando Pessoa, né? Uhum. Solidão e saudade no cais de Pessoa. Coração de pedra, moleza d'água furou. E veio para variar tudo junto, o violão comendo aqui do lado, em ladeira abaixo, a vida vai, e tome tento, o vento é pai dos temporais, e foi saindo, mas a historinha é basicamente essa, assim. Muito legal. A leitura dessa frase do Fernando Pessoa causou Inspirou você. esse texto que eu acho que faz alusão a essa história quando fala dessa coisa toda, porque na minha memória está aquela coisa dele ter ido guerrear e de ter sumido. Eu acho romântico demais aquela história da Penélope fazendo um tear de não sei o quê, e como era muito vistosa, a galera dando queixo aqui, queixo ali. Ela disse, quando eu terminar isso aqui, eu respondo para ti. Aí disse que passava os dias fazendo e as noites desfazendo. Aí eu choro, sabe? Eu me emociono com as coisas, sabe? É doido. É lindo. E como é E que aí foi a saiu- participação do Papete nessa? Como é que E aí vocês... saiu a música. E aí Ah. o Papete gostou muito dessa música. Eu não havia gravado. O Papete gostou muito e estava fazendo um disco chamado Senhor José. Nessa época nós já tínhamos um projeto chamado Ouro de Mina. É um projeto em que ele dizia assim nas entrevistas, né? O objetivo desse projeto é mostrar, além de tudo, além dessa forma orgânica com que a gente executa o show, um dos objetivos principais é mostrar para o Brasil e para o mundo o compositor Erasmo de Bel, né? Assim, ele criou o grupo com esse propósito. O projeto era uma trempe, inicialmente, ele de violão e voz, um violão MIDI fazendo contrabaixo e tudo, eu de violão, ele de percussão e o Murilo Rego de teclados. A coisa tomou corpo, conseguimos aprovar pela Caixa Econômica 5 shows em Curitiba e 5 em Recife, e aí a gente sentiu necessidade de dar mais um corpo. Então entrou o Rui Mário com um acordeão maravilhoso
e entrou o Carlos Pial, nosso maranhense querido, meu vizinho em Brasília até 2020, ele continua por lá, na percussão com papete. Aí, mano, ficou uma cozinha perfeita, o Rui Mário e eu fazendo esse instrumento base, Rui Mário e Murilo harmonizando e solando, era lindo, uma coisa linda, e a gente sonhando e o papete escondendo da gente que não estava bem. Não estava bem de saúde, aí sumiu e a gente planejando uma série de coisas, e infelizmente perdemos ele. Vamos embora. Foi embora. E a gravação, você já tinha feito com ele essa gravação ou você recuperou? Aí ele pegou esse disco, o senhor José, ele estava em São Paulo e pediu para eu colocar a voz. Eu estava em São Luís. Aí eu fui para o estúdio Sonato do Fernando, botei voz, toquei o violão, foi por isso que ficou fácil trazer. O Valtinho teve que fazer uma engenharia, porque acaba que o andamento não era exatamente o mesmo, mas como fui eu que toquei, a possibilidade deles estarem próximos foi tão real que deu de fazer essa engenharia. Eu toquei o violão no disco dele e toco no meu. E aí eu gravei essa voz, mixou aí em São Paulo, ele estava e tal, finalizou o disco. E aí quando o Zeca contou essa história das colaborações, eu digo, Zeca, tem uma coisa que é fundamental para mim, porque o Papete é muito importante na minha história musical. Ele aqui, vivo, estaria tocando conosco e fazendo um monte de coisa. Como não está, eu acho que a gente tem como fazer um resgate de Navegante, que está gravado no disco dele chamado Senhor José, sou eu tocando e eu colaboro lá no disco dele. Então vamos ver se consegue. Aí achamos, liguei para o Fernando Mota, ele mandou todas essas pistas em aberta, e o Walter Costa, o Valtinho, fez os costurados, tirou a voz do Papete e conseguiu encaixar no processo da minha gravação. Legal. Fiquei muito feliz. Bela história, emocionante também, porque contar, né, juntar tudo e conseguir resgatar uma colaboração que você fez para o Papete e, né, em memória você consegue fazer essa homenagem para ele também nessa música. Então vamos ouvir Querer Bem e Navegante com a participação do Papete. Roda! Me valer do dom de cantar pra dar pro meu amor o tom, a cor da beleza e viver do que bem deseja e quer. O meu coração bandoleiro que ama, chama por ti e nada na vida mais me dá prazer além do que vem de nós. Eu sei o bem que você faz a mim. Querer bem mais a ti que a mim mesmo me dá medo. É que o amor é cego e eu já nada vejo. Querer bem mais a ti que a mim mesmo me dá medo. É que o amor é cego e eu já nada vejo. Me valer do dom de cantar pra dar pro meu amor o tom, a cor da beleza e viver do que bem deseja e quer. O meu coração bandoleiro que ama, chama por ti e nada na vida mais me dá prazer
dizer além do que vem de nós. Eu sei o bem que você faz a mim. Querer bem mais a ti que a mim mesmo me dá medo. É que o amor é cego e eu já nada vejo. Querer bem mais a ti que a mim mesmo me dá medo. É que o amor é cego e eu já nada vejo. Querer bem mais a ti que a mim mesmo me dá medo. É que o amor é cego e eu já nada vejo. Querer bem mais a ti que a mim mesmo me dá medo. É que o amor é cego e eu já nada vejo. Ladeira abaixo a vida vai e tome tento. O vento é pai dos temporais, é movimento e o tempo passa com nós. Todo momento à toa. A pele branca dos cabelos na tua fronte, ali defronte o mar você, e mais adiante alguém a esperar por ti, com calma de lagoa. Meu amor, se saudade mata então, perdoa. Viajei por onde a onda do mar levou. Solidão e saudade no cais de pessoa. Coração de pedra, moleza d'água furou. Meu amor, se saudade mata então, perdoa. Viajei por onde a onda do mar levou. Solidão e saudade no cais de pessoa. Coração de pedra, moleza d'água furou. Ladeira abaixo a vida vai e tome tento. O vento é pai dos temporais, é movimento e o tempo passa como nós, todo momento à toa. A pele branca dos cabelos na tua fronte, ali defronte o mar você, e mais adiante alguém a esperar por ti, com calma de lagoa. Meu amor, se saudade mata então, perdoa. Viajei por onde a onda do mar levou. Solidão e saudade num cais de pessoa. Coração de pedra, moleza d'água furou. Meu amor, se saudade mata então, perdoa. Viajei por onde a onda do mar levou. Solidão e saudade no cais de pessoa. Coração de pedra, moleza d'água furou. Meu amor, se saudade mata então, perdoa. Viajei por onde a onda do mar levou. Solidão e saudade num cais de pessoa. Coração de pedra, moleza d'água furou.
Estamos de volta com Erasmo de Bel, cantor, compositor maranhense, violonista, também lançando o Sarará Volume 1, vai lançar o Sarará Volume 2, vai vir aqui para São Paulo fazer os shows aqui com o Zé Cabaleiro, já está preparando a agenda, tudo isso. Então, agora na reta final, antes da gente ouvir o Mãezinha, a última canção, queria que você aproveitasse o espaço para vender o peixe, como a gente diz, né? Dar o serviço. Como é que a gente pode entrar em contato com você? Você responde Instagram, não responde? Você prefere Respondo sim. outros caminhos? Respondo tudo. Eu não sei até quando eu vou poder, mas respondo tudo. Respondo Instagram, respondo Se até falar o uma Facebook. besteira, você também dá o troco. Pá, também não tem moleza. Não sou muito retrucão, não. Assim, meu negócio eu fui muito zangadinho quando era menino, né? A minha mãe vivia. Quando você era o Billy, né? Quando você era o Billy. Quando eu era o Billy, era Ave Maria. Eu era um terror no meu colégio, na escola Santa Terezinha, que era eu, Cori e Bosquinho. Diz que nós éramos Trio Parada Dura. Aquele trio aquele trio do, como é, meu Deus? O bom, o mal e o feio. Do filme lá do... Era Beleza. muita coisa de Bang Bang, né? Era Bang Bang e Bruce Lee, era só o que víamos aqui. Bacana. Naquele tempo, né? Era Bang Bang e Kung Fu. Então, mas você não responde. Se alguém falar uma besteira lá, você tira de letra, não fica nervoso. Política também, se o cara falar uma abobrinha aí de política, você responde Não, aí eu não boa. me meto, assim, eu não me desgasto nisso, não, porque senão a gente acaba ficando sozinho no mundo, né? Não perde tempo. Não me meto você está otimista não. aí para o próximo governo aí? Sim, com certeza, com certeza, com certeza. Confesso para você que imaginei que não votaria, mas eu tinha o propósito de não votar mais no Lula, né? Meu candidato sempre foi o Ciro Gomes. Mas, dada a circunstância, né, com esse perigo que a gente corria, um Estado laico como esse nosso, que eu acho que isso é a grande graça, é a grande beleza desse nosso país, com essa coisa religiosa, com essa coisa desse Bolsonaro, essa soma, não me tinha um cheiro de gravidade, sabe? Assim, de retrocesso. E aí fui com o meu candidato até onde deu, e no segundo turno eu votei consciente de que das opções que a grande maioria de nós brasileiros, né, das opções que foram feitas, para mim, votei no Lula. Votei no Lula. Perfeito. E vamos ver agora, né, na parte cultural, que essas coisas melhorem, porque foram 4 anos de desconstrução total aí na Secretaria, Ministério, do geral. Para quem trabalha na cultura, como nós aqui, sofremos muito, né? Então, diga, desculpe. O tanto que isso foi trazido para uma vala comum, o tanto de desinformação, o tanto de post, assim, como é que as pessoas não se preocupam com as coisas, o tanto de ofensa com relação à nossa categoria, como se fôssemos aleijados, sabe? Assim, como se não tivesse, como se a nossa profissão não fosse uma profissão. É uma profissão, sim. O quanto de gente na face da terra não se escorou em música para não pirar nesse período de música, arte em geral, música, literatura, sim. O quanto não se escorou em cima disso para não pirar o cabeção, né? E essa conversa rasa, sem conhecimento de causa, sobre a Lei Rouanet, que pode não ser a mais perfeita da lei de incentivo, mas tem uma serventia grandiosa para a produção cultural brasileira, quer dizer, uma série de equívocos, sabe? Assim. Agora, a grande lástima, para mim, assim, eu ainda estou meio assustado com tudo, porque a grande lástima de tudo foi que as redes sociais existem, e nas redes sociais um monte de amigos, um monte de pessoas próximas, familiares, pessoas que você ama, o quanto ficou revelado de discurso preconceituoso, de discurso odioso, porque acabou que essa coisa dessa política passou, mas tá na nossa memória. O discurso de ódio ainda está aí, né? Todo mundo, muita gente se expôs aí, ou será que isso foi só por um momento de paixão política?
sabe, eu fiquei confuso com isso, É porque, verdade. sabe, pessoa que você ama, que você abraça, que você convive com um pensamento louco desse, sabe, assim, apoiando como assim, eu pergunto, como é que nós chegamos num erro desse, de Verdade. um presidente desse, como é que nós chegamos num nível desse, e como isso ganhou respaldo, camarada, Ainda tem um sabe? discurso de ódio aí, Como, paira como por aí, isso, né? É como terrível. isso se respaldou, como isso se respaldou, sabe? É isso aí. E então, para a gente entrar em contato, Erasmo de Bel com dois L's, atenção, né? Dibell, Erasmo de Bel, tudo junto, né? Pelo Instagram, você responde Instagram, tá nos Facebook da vida também. Tô TikTok, você lá. tá no TikTok já? No TikTok? Não, Não. aí não, eu não consegui acompanhar, assim, Daqui a pouco você vai porque estar no né? TikTok. Não, na realidade eu sou um cara meio mamute com esse negócio, eu faço isso por uma necessidade de ter que estar para vender o meu peixe. Pois Mas é. eu acho muito, sei lá, é E como o dizem disco, mãezinha, né? entendi. E o disco vai ser. É que agora é tudo diferente. Pai e mãe são que nem marionete. A distância no mundo está por terra, pois teclando daqui ou do Tibete se encontra até bainha de foice e a compra se faz pela internet. Perfeitamente. Então a gente também pode entrar em contato com o Saravá Discos, né? Que vai estar distribuindo esse trabalho seu, né? O Sarará aí, volume 1, Sarará volume 2, né? A gente pode acompanhar lá do Zé Cabaleiro, Isso. pelo site deles também. O Instagram que eu já dei é Erasmo de Bel, só entrar, dois L's, né? E você responde aí tudo mais, assim. Vai sair, você já falou, as duas unidades de vinil, CD físico, talvez, eu não sei como é que está o planejamento, mas a gente está te aguardando aqui nesse tour que você vai fazer o ano que vem, né? Isso. Pelo Maranhão e Rio São Paulo, passando por aqui, fundamental você fazendo uma visita para a gente te receber aqui com todo Não, eu não carinho. quero, eu quero é morar, moço. Não quero passar, não. Eu quero é fixar uma base por aí, e se Deus Fixar quiser vai uma dar tudo base, certo. muito bom. Para encerrar agora, a mãezinha, diga lá. Aí é aquele apanhado, né? Tem não sei por que cargas d'água, depois dos 50 anos, hoje eu estou com 58. Depois dos 50, tem sido recorrente essa coisa das memórias de infância, Sim. né? Assim, tudo com muito frescor. E, e aí eu fiz essa música, eu estava em Brasília. Essa música eu fiz, se eu não me engano, em 2012, salvo engano, é o ano dessa música. E aí começou a vir tudo isso, né? E eu escrevendo e tocando, escrevendo e tocando. Quando eu terminei, foi para o disco 4 estrofes. Eu tinha feito 6. Aí eu peguei as 4 primeiras estrofes e botei o violãozinho no bag, parti lá de Águas Claras para o Gama para mostrar para minha mãe, né? Eu digo, mãe, fiz uma música lembrando de coisas da minha infância, de quando a gente estava Carolina, Imperatriz, e a senhora é o centro da música, que vou tocar para a senhora ver. Aí toquei, ela escutou Como chama a sua mãe, pacientemente. desculpe? Maria Célia da Rocha nasceu no dia 22 de novembro, dia de Santa Cecília, dia do músico, por isso que é Célia, de Cecília. E aí mostrei E para fã do ela, Erasmo Carlos, né? Fã da Jovem Pan. é, aí mostrei para ela a música, ela escutou pacientemente, e aí eu digo, mãe, aí, disse, meu filho, a música até que é bonitinha, mas é mais comprida que uma semana de fome. Reclamou. Aí eu digo, mãe, e eu ainda tinha mais 2 estrofes, então não vou nem botar. E aí, assim, mas é uma síntese um apanhado dessas coisas, dessas memórias, né? Memórias afetivas suas aí, Imperatriz e tudo mais, Da minha Carolina. infância por lá, por Carolina, né? E Imperatriz. É um apanhado dessas memórias aí, de que tudo muito fresquinho, assim, minhas irmãs aprendendo a fazer comida no quintal de casa, assim, numa latinha, era aquela lata de marrom glacê, era um Uhum. doce,
e tirava, no que tirava aquela tampa da lata e tudo mais, ficava aquele fundinho, né? Então ali botava um óleozinho, fazia um arroz, aquele dava uma dor de barriga infeliz na gente, sabe? Mas a gente comia com um prazer grandioso. Aí eu falo, né? Minhas irmãs fazendo a comida, meu peão que dormia rodando, minha bola de bexiga de bode, meu curió caiado cantando. Eu gosto mais do trecho que fala da minha mãe e do meu pai, que diz assim: "Ê, mãezinha, hoje bateu uma saudade, mãe, de quando eu era menino, no tempo em que o sanfoneiro dos pés de pato se escafedeu. A buzina do jipe boiadeiro, com meu pai de voz mansa e trovejante. Eu vivia na barra de tua saia, sempre minha fortaleza andante. O mundo era mesmo mais seguro, e o seu fim em 2000, tão distante, né? Porque para a gente o mundo acabaria em 2000, a gente aqui do Verdade. interior, o mundo acabaria em 2000. E essa curiosa história do o sanfoneiro dos pés de pato se escafedeu, né? Era como os pais da gente, as mães da gente fazia para a gente não querer ir para as festas. Eu sempre fui festeiro desde menina, dizia, não, meu filho, o pé de pato vai estar tocando, que era o cão, né? O pé de pato vai tocar a festa aí. Aí contava uma festa que um menino foi para a gente não ir, para a gente ficar com medo de não ir, né? Ah, Não, um menino não obedeceu à mãe e foi para a festa. Estava lá todo mundo dançando, quando pensou que não apareceu aquela criança no pé do palco que gritou: Mãe, o sanfoneiro tem os pés de pato. Aí, no que o menino gritou isso, que o povo virou, o sanfoneiro desapareceu, ficou aquele cheiro de enxofre no ar. E aí, quem era, mãe? Era o cramunhão, é uma era o coisa bicho ruim. ruim. E aí a gente ficava com medo e não ia. Ou é uma forma de não Não, deixar a criançada na nós festa, estamos né? indo, nós estamos indo para a festa, meu filho. Tá, mãe, vai. Tchau, mãe. Tá. Bela história. Com essa música, então, a gente vai encerrar, que é a 9ª faixa do disco Sarará É. Volume 1, e agradecendo mais uma vez Erasmo de Bel. Foi um prazer conversar com você, sempre muitas histórias, muito agradável. Estamos te esperando aqui. Já te fiz o convite, refiz, então agora só aguardando você. E aí Chego já por... a gente faz um lobby com o Zé Cabaleiro, né? Porque o homem é complicado, mas a gente vai botar ele também no estúdio, não é isso? Então Com vamos nessa. certeza. Vamos Um sim. abração, Com certeza. saúde, Erasmo, para você e para toda a família, tá bom? Até Abraço mais. para ti. Obrigado pela generosidade e pelo espaço. Que é isso, um abração. Tchau, tchau. Mãezinha, hoje bateu a saudade, mãe, de quando eu era menino, solto na vida pelas ruas de Imperatriz e Carolina. Ei, mãe, vi nós te bungando nas cunhãs, a gente catando cajuís, o bolo de arroz da minha avó, o baião de 2 com mandis, domingo no penta de vovô, as praias do Rio Tocantins. Ei, mãe, mãezinha, hoje bateu a saudade, mãe, de quando eu era menino, do colo negro da bisa, vi Filadélfia pequenina. Ei, mãe, minha grana de maço de cigarro, meu boizinho de melão São Caetano, minhas irmãs fazendo a comida, meu peão que dormia rodando, minha bola de bexiga de bode, meu curió caiado cantando. Ei, mãe, mãezinha,
bateu uma saudade, mãe, de quando eu era menino, no tempo em que o sanfoneiro dos pés de pato se escafedeu. Ei, mãe, a buzina do jipe boiadeiro, com meu pai de voz mansa e trovejante, eu vivia na barra de tua saia, sempre minha fortaleza andante. O mundo era mesmo mais seguro, e o seu fim em 2000 tão distante. Ei, mãe, ei, mãezinha, hoje bateu uma saudade, mãe, de quando eu era menino. Queria ver o mata-onça comprando rede sem comer chão. Ei, mãe, é que agora é tudo diferente. Pai e mãe são que nem marionete. A distância no mundo tá por terra, pois teclando daqui ou do Tibete se encontra até bainha de foice, e a compra se faz pela internet. Ei, mãe, ei, mãezinha, falando a bem da verdade, mãe, nunca deixei de ser